Hi everybody, my name is Antônia Vieira. Olá pessoal, meu nome é Antônia Vieira. Today I will be your English teacher. Hoje eu serei sua professora de inglês. I will introduce you my new partner. Eu vou apresentar a vocês o meu novo colega de trabalho. Hi everybody, my name is João. Meu nome é João. And today I'll be helping teacher Antônia for this class. Eu vou ajudar a teacher Antônia na aula de hoje. Ok? There we go. Nós temos alguns combinadinhos da aula passada, né? Pegue a sua... Hoje nós não vamos usar a apostila. Pegue o seu caderno, suas anotações, tudo bonitinho, deixa aí de lado. Vou te dar um minutinho aí para você se ajeitar, mas enquanto isso eu vou conversando com os professores, né? Para você dar uma organizadinha. A aula passada foi muito bacana. Quero lembrar que eu sei que nós não tivemos vencedores lá no desafio, viu? Eu guardei isso, tá? Eu olhei a aula de vocês, olhei depois os comentários dados da aula, eu gostei bastante. Agradecer aos professores que participaram, que disseram hey, hi teacher, disseram seus nomes, participaram da aula, fizeram interação. E na nossa conversa, duas conversas só me chamaram a atenção. Que foi os alunos falando que ainda possuem dificuldades de ler um texto em inglês, mesmo usando as estratégias. Isso é muito comum, é uma questão de prática, mas se vocês forem praticando ao longo do tempo, vocês terão autonomia para fazer isso, né? E os professores também falando, opa, eu vou mudar um pouco a minha prática em sala de aula, é isso mesmo, a gente tem sempre que reinventar e trazer coisas novas para a sala de aula. E numa outra aula, não foi nem nessa aula aqui, foi um aluno, um comentário que ele disse que nós usamos o inglês porque os alunos não compreendem falamos em português porque os alunos não compreendem o inglês. E não, na verdade não é, nem em sala de aula nós não usamos o inglês 100%, nós usamos para comandos em sala de aula e ao longo do tempo nós vamos ampliando o nosso vocabulário. Eu descobri isso aqui no Centro de Mídias, eu não sabia, que a língua de sinais, eu achava que ela era um código universal para todos os idiomas, e não é. Cada idioma tem o seu próprio código. E se aquele rapaz que está ali na telinha, ali embaixo, inclusive esse rapaz que está aí, eu já deixei ele numa fria, na minha primeira aula, eu lembro dele. Né? Falei a aula inteira em inglês e eu desconhecia esse código. E eles mesmos me contaram que para ele falar inglês, ele precisa conhecer o código da língua inglesa. Por isso que eu tenho que falar inglês e português, para que as pessoas com deficiência auditiva, elas também tenham a oportunidade de compreender a aula. Se nós não fizermos isso, nós estamos excluindo esses alunos. Certo? Quer completar mais alguma coisa, João? Não, perfeito seu comentário, Antônia, só acrescentando que os alunos que falaram aí das dificuldades de leitura, né, sempre usar aquelas reading strategies, para que vocês usem as palavras cognatas. Isso vai facilitar a interpretação do seu texto. Então, procurem usar tudo aquilo que vocês já conhecem. Terceiro médio, a gente já, ao longo desse caminho todo, nós já vimos muita coisa. Okay? Bem, o que nós vamos trabalhar hoje são as estratégias de leitura, que essa é a nossa segunda aula, né? Tem uma aula que é gravada, que vocês irão assistir na próxima semana, que acho que é a última aula desse bloco de estratégias de leitura. E nós vamos dar continuidade nela. E também trabalharmos as estratégias de leitura e escrita. E o foco hoje são questions and answers. Na aula passada, eu só foquei na localização das respostas. Hoje não, hoje eu vou ensinar vocês a dar a resposta completa. Então, eu vou colocar, já está aí na tela, um mind map, é um mapa mental. Vão escrevendo ali no caderno de vocês, ou então, se vocês acharem melhor, no próprio chat, como hoje nós estamos comentando, né, da pronúncia, os nossos chats. Escrevam quais são as estratégias que vocês se recordam da aula anterior, qual a que te chamou mais atenção. Então, eu vou dar 1 minuto para vocês escreverem aí no chat, qual é a estratégia de leitura, ou se lembrou mais de uma, pode colocar. E nós vamos fazendo esse apontamento aí para a gente retomar a nossa aula. See you later, vejo vocês daqui a pouco.
Bem, o João falou que vocês não estão participando da aula, hein? Olha. Tem duas aqui, Antônia. Duas. Então, ele vai ler essas duas aí, né? Isso. A Helena falou aqui pra gente que uma das estratégias é comparar o tema com a imagem. Né? Tem mais uma agora. A Marcela falou read books. Já respondeu aqui em English. Very good, Marcela. Ler livros. Ler livros realmente ajuda bastante a gente a desenvolver vocabulário. E a Ana disse aqui, palavras cognatas. Very good. Os cognatos ajudam muito. Assistiu a nossa aula, Assistiu a nossa aula passada. Então, eu vou colocar aqui na tela um resumo da aula passada. Dá um print aí para você organizar o seu caderno. E eu vou aqui, vou pedir para o João ler, né? Um pouquinho também. Então, você pode ler, João? Sure. Ok. So, we have there. Nós temos ali no nosso slide, né? Skimming. Todo mundo lembra o que é o skimming, aquela leitura rápida, né? O scanning, um pouquinho mais aprofundado para descobrir alguma coisa. Using cognates, usando as palavras cognatas. And then we have the context, using the context, usando o contexto para poder entender todo o resto. Using previous knowledge, então, o conhecimento prévio de vocês é muito importante. Tudo aquilo que vocês já sabem, ele vai ajudar. Né? Making inference, essa talvez seja a parte um pouco mais difícil que você tem que entender nas entrelinhas, né? De repente isso não está tão explícito no texto, mas é legal. E depois a gente tem, I can't read, Antônia. Textual clues. Ok, textual clues, very nice, está meio pequenininho. Ok, que são as dicas que o texto vai dar para você. E por último, verbal and non-verbal clues, né? As questões aí verbais e não verbais. Uma imagem, né, um pequeno desenho vai te ajudar também a entender um pouco o texto. Ok? É isso, Antônia? Isso, okay. Sure. Bem, vamos voltar aqui para a aula, né? Vamos voltar para a nossa imagem. Então, nós fizemos tudo isso na aula passada. Nós usamos todas as estratégias e espero que vocês estejam praticando. Então, nós vamos começar com a nossa primeira estratégia, que é o skimming. Yes, skimming. Deixa eu passar aqui. I'm sorry. Primeiro, antes do skimming, tem um videozinho. Trouxe hoje uma surprise para vocês. Vocês irão ver um vídeo de 3 minutos. Prestem bem atenção nessa estratégia que eu vou passar para vocês, tá? Daqui 3 minutos nós voltamos. Hi, everybody. Como nós estamos estudando estratégias de leitura e questions and answers, eu vou dar algumas dicas para você conseguir responder as questões sozinho e dando resposta completa. Eu peguei algumas questões de texto que nós trabalhamos. Então, a minha primeira pergunta é: What is the title? Qual é o título? O que eu vou fazer? Eu sempre tenho que localizar o verbo. É uma dica. Você localiza o verbo da pergunta. Aqui. O que vem antes do verbo, nesse caso aqui, é o double question. Double question. Eu corto ele não vai aparecer na resposta. O que vem depois do verbo é o sujeito. Então, o que eu faço? O sujeito da pergunta vai ser o sujeito da resposta. Certo? O verbo da pergunta vai ser o verbo da resposta. E a informação eu vou localizar lá no texto e vou colocar aqui. A outra questão, eu vou trabalhar o simple present do. Do you know any superhero? Você conhece algum super-herói? Aqui no caso do do, eu sei que vocês já sabem que o do é o verbo auxiliar. O you é o sujeito. E o know é o quê? É o verbo principal. Então, é sempre a ordem. Auxiliar, o sujeito e o verbo principal. Então, eu vou dar uma resposta curta, short answer. Vou começar com yes. Yes. Você tem que prestar atenção se o sujeito vai ser direcionado para você, porque a resposta pode ser I ou we. No caso aqui, está sendo direcionado para uma única pessoa, então o sujeito é I. O auxiliar da pergunta vai ser o auxiliar da resposta. Do you know any superhero? Yes, I do. Sim, eu conheço. Se for na negativa, no, mesmo processo. Sujeito vai ser I, auxiliar da pergunta, auxiliar da resposta, seguido do not. Eu fiz a contração aqui, mas se você quiser, você pode usar assim, certo? Terceira questão. Eu vou usar o
Did. What did you learn today? O que você aprendeu hoje? Mesma coisa. Vou localizar quem? Vou localizar o did, que é o auxiliar, o verbo auxiliar que está no passado. Depois do you é o sujeito. Depois do you vem o quê? Vem o verbo principal. O que vem antes do auxiliar, eu, que é double question, ele não aparece na resposta. Então, vem double question, o did, que é o auxiliar, o sujeito da oração e o verbo principal. Eu vou dar resposta curta. Vamos lá, colocar o quê? O what não aparece. O yes, né? Mesma coisa. You vai ser o quê? I. Auxiliar da pergunta, auxiliar da resposta. E se fosse no? No, mesma coisa. You, I, eu. Auxiliar da pergunta, auxiliar da resposta, seguido da contração do not. Se eu quisesse, eu podia usar também did not. Espero ter ajudado vocês a ter autonomia para responder as questões sozinhos. Bye, bye. Bem, espero que o vídeo ajude vocês a responder as questões. É um vídeo bem caseiro, né, que vocês já receberam vários dos professores nesse estilo. E aí, tem algum comentário, João? Achei ótimo, Antônia, essa explicação, porque os alunos puderam aí acompanhar o passo a passo de como dar uma resposta, de como usar o auxiliar, de como... Isso é importante, até para se soltar um pouquinho mais e ter um pouco mais de segurança na hora da fala. Isso. Né? Agora, nós vamos fazer nossa primeira tarefa de estratégia de leitura, que é o skimming, certo? Então, eu vou colocar aqui um textinho, vocês vão dar um print na tela, né? O texto não é grande, acho que dá para ler bastante, bem legalzinho. Nós vamos fazer o skimming. Lembra o que é o skimming? É a leitura do título, da imagem, relaciona a imagem com o título, né? E depois você olha a fonte, tá? Então, só para vocês lembrarem, o produtor vai passar aqui na tela para vocês lembrarem, dar um print, ó. Skimming, a imagem, o título e a fonte, tá? Então, eu vou colocar aqui o texto para vocês. Pode passar mais uma tela. Olha lá, tem a imagem, tá certo? Olha lá a imagem, relaciona a imagem ao quê? Tem um errinho lá na tela, viu, gente? Ó, let's go to practice, let's practice, tá bom? Mas não olha não, é a correria mesmo do dia a dia. Vou te dar um minutinho para você relacionar a imagem ao título e à fonte. Daqui a pouquinho nós voltamos. Bem, então vamos lá. Eu vou fazer o mind map mental de vocês. Eu acho que vocês fizeram esse percurso. Olharam a imagem. O que eu tenho lá na imagem? Animals. Ficou meio vago, não é? Animals. Vou falar de animais. O que eu vou falar dos animais? Seres vivos, né? Se eles estão em extinção, fica muito vago. Vou relacionar o título, PETA. Também ficou vago o título. Né? Então, eu vou ler o significado de PETA. People for the Ethical Treatment of Animals. Olha lá. O que é ethical? Parecidíssimo com o português. O que significa ethical? Ético. Ética, olha lá. Treatment, também é parecido com o português. Olha o cognato. Parecido. Tratamento. Tratamento, o quê? Ético para quem? Para os animais. Para os animais. Animals. That's it, Antônio.
né? Então, olha lá, eu relacionei a imagem ao título. Deu para vocês lerem a estrutura do texto? Deu para vocês entenderem qual é? Que gênero textual que é? Ainda não deu? É um texto informativo, né, de cunho jornalístico. Nós só demos uma adaptada. Então, nós fizemos já a nossa abordagem nesse processo da leitura. Agora, eu vou colocar 3 perguntas na tela, tá? O diretor vai colocar, o João vai ler e eu vou traduzir, tá? Aí você lê e eu traduzo, João. Perfeito. Né? Então, as 4 perguntinhas ali. 4 perguntas. Perfeito. Primeira pergunta, what is pita? No, I'm sorry, não são essas, não. Not this one? Not Okay. this, no. Mais uma, diretor, pode passar. I think it's- É pra frente, no you have início. to go back. I'm sorry, gente, acontece, viu? Yeah. Go Mais back a uma. little. One more. Mais Isso, uma. mais uma. E são essas 3 aqui, ó. That's it. I'm sorry, desculpem. What is the title? Era ao contrário, né? No problems, Antônia. então eu Qual é o leio título? E ele responde. Qual What é o kind título? of text is it? Que tipo de texto é esse? What is it about? Sobre o que é esse texto? Sobre o que ele é? Então, você vai fazer o quê? Você vai usar as estratégias do skimming. Só que agora, você vai responder dando resposta completa, tá certo? Então, memoriza aí essas 3 perguntas, dá um print na tela. Eu tô falando para você fazer isso. Dá um print na tela. Olha lá, what is the title? Qual é o título? What kind of text is it? Que gênero de texto que é? What is it about? E agora, nós vamos para o texto. Você vai dar a resposta completa, localizando o sujeito e pondo na resposta, o verbo localizando na resposta. Você tem 1 minuto para você fazer isso, certo? Bom, nós ficamos sabendo que existe um delay aí para chegar a resposta de vocês até aqui. Então, o João está ali coletando e eu vou conversando aqui com vocês para dar tempo da resposta chegar aqui até o João, tá bom? Então, vamos relembrar. Para quem chegou atrasado, if you are late, se você está atrasado, vou recapitular qual é a matéria, certo? Gente, eu não estou com hábito, eu preciso olhar para o câmera, o Marcelo, tá? Nós vamos o quê? Rever as estratégias de leitura, que é o skimming, a leitura rápida, o scanning, a leitura detalhada, olhar a fazer a inferência, usar o conhecimento prévio, ver os cognatos, que é muito importante. Que mais? O texto clues, o conteúdo gramatical também é importante, né? Você saber o que é sufixo, o que é prefixo, qual é o tempo verbal que aquilo está escrito para te ajudar. Já temos a resposta, João? Temos aqui a resposta da número 1. Várias pessoas responderam aqui. O legal é que eles fizeram o que você pediu, Antônio. Deram a resposta bem completinha lá. Então, o Guilherme, o Rian, a Lívia, o Roberto, a Júlia, o Hugo, o Pietro, Leonardo, todos eles aqui estão falando assim, PETA, People for the Ethical Treatment of Animals. It is PETA. Very good. Wonderful. E detalhe, né, João? Nós temos aí o Enem, né? Yep. Tem o Enem aí, muitas pessoas optam pelo espanhol achando que é mais fácil, né? E na verdade, muitas vezes não é, tá certo? Então vamos lá, vamos praticar. Ó, eu não falei isso semana passada. Isso aqui chama-se double question, ó. WH, double. É importante você conhecer isso aqui facilita você encontrar a sua resposta,
Mas, se você não sabe, nós vamos tentar aí achar uma estratégia. No vídeo, o que eu fiz? Você localiza o verbo, ó, localizei o verbo, que é o verbo to be. O que vem antes do verbo eu corto. Tem uma musiquinha que eu cantei na outra aula, eu vou cantar para vocês um jingle que eu canto para os meus alunos. Eles não gostam muito que eu canto, porque eles dizem que eu canto muito mal, mas eu vou tentar, tá? Eu canto assim para eles. Sujeito da pergunta, sujeito da resposta. Verbo da pergunta, verbo da resposta. Sujeito da pergunta, sujeito da resposta. Verbo da pergunta e verbo da resposta. Certo? Foi isso que nós fizemos. Agora, o título. Pita. Eu tô tentando enxergar aqui o título, viu, gente? People. People for the ethical. Opa. Treatment of animals. Of animals. Yeah. Vocês já ouviram falar da PITA? Eu vou deixar essa pergunta para vocês aí no ar, enquanto vou respondendo aqui, mas aí vai respondendo no chat se vocês já ouviram falar da PITA. Olha lá, what kind of text is it? A mesma coisa, ó. Localizei o verbo sujeito. O que vem antes do verbo eu corto. Sujeito da pergunta, o sujeito da resposta, o verbo da pergunta, o verbo da resposta. O que que é? A informative text. Very good. Foi que muita gente respondeu aqui também. O Alisson, o Misael, o Matheus, alguns colocaram em português, alguns colocaram em inglês, mas disseram que é um informative text. Mas procurem, gente, responder em inglês. Esse é o seu momento de praticar, né? O momento que nós temos para pôr em prática. Se você não praticar agora, você vai praticar onde? Na aula de matemática? Não dá, né? Então, vamos lá. A última. What is it about? Vamos lá. Também aqui. responderam. Responderam? Sim, falaram que é sobre a proteção dos animais, tratamento de animais. O Diogo falou aqui que PITA é o tratamento ético dos animais. E alguém deu uma resposta completa aí? In English, not that I can see. Oh my God! Então vamos lá. Ó. Verbo, cortei, não aparece, sujeito, e aqui eu tenho uma preposição about. Certo? Então, sujeito da pergunta, sujeito da resposta, o verbo da pergunta é o verbo da resposta e a preposição. Toda vez que eu falo sobre alguma coisa, eu tenho que usar a preposição about. It is about ethical treatment of animals. Alguém respondeu o que é PITA? Sim, muitos responderam Muitos? e colocaram realmente. Se eles ouviram falar de PITA? Não, PITA not yet. Só responderam que é People for Ethical. Na aula anterior, nós falamos dos direitos dos seres humanos, né? Então, eu resolvi também trazer os direitos dos animais, não é? Já que a gente fala tanto dos direitos, os animais também têm direitos. Vamos ler não vou ler o texto agora não, porque nós temos ainda 4 perguntinhas para ver se eles conseguem decifrar sozinhos, tá? Então, nós vamos dar 3 minutinhos para vocês responderem aquela pergunta. O João vai ler, agora eu vou deixar o João ler em English, of course, e eu traduzo. No problem. There we go. 4 questions, as 4 perguntas para vocês. What is PITA? O que é PITA? What is the name of the organization? Qual é o nome da organização? Where is this organization from? De onde é essa organização? Do you agree with it? Você concorda com eles? Então, dá um print aí na tela dessas perguntas, tá? Eu vou repetir para dar o tempo aí de vocês darem esse print. O que é PITA? Qual é o nome da organização? De onde essa organização é? E se você concorda com o ideal dessa organização. E agora nós vamos para o texto. Não esqueçam, o momento agora é de dar respostas completas, tá certo? Pratique aquele videozinho lá que eu coloquei para vocês responderem certinho. E já terminou, já vai colocando aqui no chat para o João, tá bom? Pode passar o texto. Thank you so much. Good.
Oi, pessoal, eu estava aqui enquanto vocês estavam respondendo o texto, eu estava dando uma lidinha aqui nas respostas de vocês. Vários deram resposta completa. Wonderful, não é? Maravilhoso, é isso mesmo. Pratiquem A bastante. participação foi bem legal Foi bem agora. legal. E algumas pessoas falam, mas eu estou no PC. Gente, você está no PC? Dá um print, pega o celular, tira uma foto. Eu faço isso na minha casa. Pega o celular, tira a foto ali da tela, né? Ok? Bom, então acho que já chegou ali para o João, né? Sim. As respostas. Vamos Olha. lá. Vamos virar aqui. Ok. Então, a gente tem aqui a Jéssica, a Larissa também, responderam bonitinho, completo. Ok. What is PETA? It's an organization that protects the animal rights. Ó, o processo. Good. Cortei, verbo, sujeito. PETA. Qual é a resposta dela que eu também gostei? Is an Is. organization. É uma organização that protects, que protege, the animal rights, os direitos dos animais. Wonderful. Olha, gente. What's her name? Jéssica e Jéssica. também a Larissa. Certinho. É. Tá correto. What is the name of the organization? What's the name of the organization? Ok, é uma repetição daquela pergunta que já foi feita, né? PETA. Yeah. E bastante gente repetiu a mesma coisa, Aqui, ok? verbo. The name of the organization, sujeito, tá? Então, eu posso colocar isso aqui tudo, ou se eu quiser, eu posso trocar por outro pronome. The name of the organization. Organization is PETA. Organization is PETA. Aqui nós precisamos, para responder isso, de informação específica no texto, né? Foi o que nós utilizamos, Aí que é o isso. caso do where. Exatamente, o where. E Aqui, aí ó. a gente tem que usar o scanning, porque você vai direto lá e acha essa informação no texto. Se eu conheço o double question, eu sei que o where é onde. Eu já vou lá no texto, onde significa o quê? Ou é um país, ou é uma cidade, ou é um lugar qualquer, né? Então já fica mais fácil de você localizar a resposta. O que eles responderam? Bastante gente respondeu tudo certinho aqui e colocou que é from the UK. Oh, wonderful. Gente, A gente pode vocês colocar estão, o it ó, na frente. fluentes. Yeah, that's great. Cortei, verbo, ó. Parabéns. Vou colocar isso aqui, vou trocar por it, tá? It is from The UK. UK. United Kingdom. United né? Kingdom. É do Reino O Unido. Reino Unido. Fantástico. Quantos países formam o Reino Unido? Ah, Geography. sorry, São my três. geography is really bad. Escócia, Antônia. Scotland, England. England, Agora eu também esqueci. São 3. Wales. País de Gales, é verdade. Wales. Okay. Ssão 3. that's Ó, it. esqueci. I see, you got it. Agora, eu perguntei para eles se eles sabiam o que era PETA, não é? Dessa questão dos direitos dos animais, que eu acho importante saber. Então, naquele momento, eu falei, João, não vamos ler agora em português, não, em português, para ver se eles descobrem qual o significado da organização. O professor João tem uma voz muito bonita, ele vai ler, viu, gente? Eu vou traduzir, tá? Só antes de ir, né, tinha aquela perguntinha 4 que... Isso, eu vou colocar do you agree with it? no final, No final? né, depois que Ok, nós porque lemos teve o texto, bastante gente que já respondeu aqui. né, para ver se eles concordam, né, gente? Perfeito. Tá? Então, depois a gente volta nessa pergunta 4, mas tem gente aqui que já deu essa resposta. Fantastic. There we go. Então, eu vou ler em English, você vai traduzindo, né, Antônia? Yeah. Ok. So, PETA, People for the Ethical Treatment of Animals. PETA, pessoas éticas para o tratamento de animais. It's an UK organization É uma organização do Reino Unido that aims to protect animal rights. que tem por objetivo proteger o direito dos animais. They believe that animals are not ours to do experiments. Eles acreditam que os animais não são nossos para nós fazermos experimentos. Wear, Vestir, use for entertainment purposes, utilizá-lo para propósitos de entretenimento or abuse in any other way. ou em abusar de qualquer outra forma.
Animal rights. Direito dos animais. Animals are not ours to eat. Os animais não são nossos para nós comê-los. Animals are not ours to wear. Os animais não são nossos para nós vestirmos. Animals are not ours to do experiments. Os animais não são nossos para que nós façamos experimentos. Animals are not ours to use for entertainment. Os animais não são nossos para que nós usamos para entretenimentos. Animals are not ours to abuse in any way. Os animais não são nossos para que nós não abusamos de nenhuma forma. Very good. Agora vem a minha última question, my last question. Do you agree with it? Vocês concordam com o propósito da PITA? Né? Porque eu posso dizer agora, mas se eu não cumpro aquelas regras, será que eu estou realmente dizendo que eu concordo? Se eu maltrato meu animal, né? Se eu não alimento o animal, se eu não cuido dos animais, será que eu concordo? O que eles responderam? Eles responderam aqui, a gente tem várias pessoas que colocaram yes, I agree. Sim, eu concordo. Outros estão respondendo yes, yes, bastante yes, tem vários yes. Não tem repertório nesse yes? Não, só um yesinho meio pobrezinho Yes. lá. Yeah. Que o you, se eu estou perguntando para você, é I. Auxiliar da pergunta, que vou dar a resposta curta. Yes, I do. Yes, I do. Good. Né? Eu acho que nobody says no, I don't. Eu acho que ninguém disse eu não concordo. Ok? Então, agora, discuss with your teacher and classmates. Converse com seus professores e seus colegas. How to become a volunteer in your community. Como se tornar um voluntário na sua cidade. And help animals. E ajudar os animais. Então, eu vou contar para vocês uma experiência. Pode voltar em mim, diretor. My sister, I'm sorry. Minha filha, esqueci a palavra My filha. daughter. My daughter is a vet. Minha filha é veterinária. E na minha rua, a gente tem vários animais abandonados. Então, nós colocamos nos postes garrafas PETs com ração que nós recebemos de pessoas. Então, a gente vai ali, né? A gente vai alimentando aqueles animais. É um pequeno gesto que pode ser muito importante. E você? Além da gente recolher os animais e levar para os abrigos, para as ONGs que cuidam deles. E você? Como é que você pode contribuir para que isso se torne uma maneira eficiente e mudar um pouquinho, né? Contribuir um pouquinho com a mudança desse mundo que nós estamos vivendo. Quer completar mais alguma coisa, João? Só queria dar uma resposta bem legal aqui, que ficou bem completinha. O Roberto falou assim, yes, I do, because animals must have their rights protected. Sim, eu concordo, porque os animais devem ter os seus direitos protegidos. Né? O Guilherme também falou assim, yes, but we normally eat animals like cows. Mas normalmente a gente come alguns animais, como vacas, né? A carne de vaca, e so on. Legal, pessoas com respostas bem completas bem legais, aqui, né? Participando muito. Bom, a nossa aula de hoje, nós estudamos What did you learn? What did you learn? O que você aprendeu? Continuamos no Reading Strategies, nas estratégias de leituras, Questions and Answers, perguntas e respostas. O que você vai fazer agora? Você vai organizar o seu caderno, vai pôr tudo em ordem, porque a nossa aula sobre estratégias de leitura, ela terminou. Então, você na próxima semana, quem vai dar a aula aqui é o Teacher João, né? Yes, I'll be here. Your new from teacher? Next week on. New teacher here. Né? Então, ele vai dar, não sei se é gramática, não sei qual é o foco da aula. Então, procure organizar para facilitar um pouco mais a sua vida, para que você tenha autonomia para você estudar sozinho, né? Porque você não está próximo ao seu professor. E eu acho muito legal que meu pensamento bateu com o pensamento do João. Eu saí da sala de aula, né? Eu estou há 11 anos numa escola, sou professora há 22 anos, sou professora de língua inglesa já, nem sei mais quanto tempo, gente, esqueci, muitos anos. E eu acredito sim que o aluno da escola pública, ele pode aprender inglês sim. Ele não vai se tornar um fluente, não vai, porque ele vai ter que buscar fora, mas ele está abrindo os olhos dele para um novo mundo, que é um mundo da língua universal, que é o inglês. That's né? it. E
E o nosso propósito de estar aqui, eu e o João, quando nós saímos da sala, é também ajudar os professores, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, a manter o contato com esse aluno. Por isso que nós falamos tanto da interação professor no chat e aqui, né? Porque o nosso objetivo é esse. Somos professores da rede pública, nós queremos, nós acreditamos no currículo também, mas nós queremos facilitar a vida de vocês. Nós somos aqui um facilitador, né, João? E por falar em professor, tem professor bastante também aqui participando do chat. A Pro Sandra falou assim, I love animals. Então, tem bastante gente participando, o que é muito legal, né? Eu só queria complementar que tudo, não só inglês, mas qualquer uma das outras matérias, qualquer subject, né, que você vai estudar, dedication is the key. Dedicação é a chave. Se você não tem dedicação, não existe aí um aprendizado. Então, please, dedication. Vamos trabalhar bastante com essa palavra aí que é dedicação. Ok? Bye, bye.